E um prazer enorme saber que há uma confiança no Pedro e no nosso mandato para poder mediar esse processo. Para a gente um orgulho muito grande. Eu quero aqui aproveitar que o Pedro já falou bastante sobre esse processo e fazer aqui um resgate histórico um pouco do que tem sido as dificuldades da cultura, né? Eu sou professora, sindicalista, e nesse processo, nos últimos anos, eu acompanhei todo esse processo da cultura, né? Vendo as dificuldades, né, de onde a gente estava, desse espaço onde a gente estava. E me lembro que logo após o golpe, a cultura foi a primeira a sofrer as consequências, né? Com as dificuldades de financiamento. Me lembro das ocupações nos institutos de cultura, aqui no IFAM. E desde então a gente percebe que a cultura vem sendo prejudicada. Depois a gente percebe também um discurso de ódio à cultura, né? De achar que as pessoas não é valor e que o governo realmente não deveria investir no processo da cultura. Isso era algo que me preocupava bastante, vendo acontecer tudo isso, porque em todas as sociedades, em toda a história da humanidade, a gente sabe que a arte, ela é eminente à nossa existência. E na medida em que a gente tem políticas de querer combater o processo de criação e de não investir na cultura, a gente também está comprometendo a nossa existência. Então eu acho que a gente passou por processos muito difíceis, passamos pela pandemia, que foi difícil para todo mundo, mas para quem vive da cultura, foi um momento de muita dificuldade, né? E de destruição realmente da política, e a gente percebeu muitos artistas tendo que ocupar outros espaços, fazer outras coisas, porque não era tão simples se manter trabalhando naquelas condições. A gente teve a Lei Aldir Blanc e essa agora, e agora me parece que a gente começa a ter um respiro, né? A gente começa a perceber que o processo democrático se restabelece no país, e junto com o processo democrático, o reconhecimento da necessidade de se fortalecer e investir na cultura. Então eu acho que é um momento importante que nós estamos aqui hoje discutindo a Lei Paulo Gustavo, mas não só discutir a Lei Paulo Gustavo. Eu acho que nós precisamos pensar a cultura no estado do Mato Grosso do Sul. E essa lei, esse momento agora, e hoje a gente está aqui para ouvir vocês, muito mais, estamos aqui para ouvir realmente, né, não para falar, mas a gente quer se colocar nesse lugar, porque temos essa compreensão de que esse momento precisa fortalecer a cultura, né? E fortalecer a cultura no estado do Mato Grosso do Sul significa a gente fortalecer todos os grupos da condição para as minorias, né? Para os grupos que têm dificuldades com essas burocracias. Eu sempre digo que não há compatibilidade entre burocracia e criação, né? Ou a gente cria ou a gente burocratiza, né? Não temos condição, assim, eu vejo muito pelo viés da educação, que a gente não consegue caminhar com esses dois processos juntos, se o processo burocrático atrapalha o processo de criação. Então a gente precisa ter nesse momento um edital que garanta que todas as pessoas possam participar e criar, né? E isso é importante para a gente poder fortalecer a cultura do estado do Mato Grosso do Sul, mas também para a gente poder divulgar o nosso estado do Mato Grosso do Sul a partir da nossa cultura. Nós precisamos ainda fortalecer a identidade do Mato Grosso do Sul perante outros estados. É muito comum, Pedro, quando a gente viaja, né, sempre quando a gente viajava em grupo, em congresso, que a gente chega nos lugares e as pessoas falam: vocês são do Mato Grosso? E aí, quando a gente já tiver essa experiência, e quando as pessoas estão num grupo grande, eles falam do Sul. Então a gente ainda tem que fortalecer, né, essa identidade do nosso estado em muitos outros lugares, e a gente faz isso por meio da cultura. A cultura é quem garante para a gente esse processo, de fortalecer, né, esse processo. E também porque a cultura é também um meio econômico. Então, se nós queremos o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento do Estado precisa passar pelo fortalecimento da cultura. Então, acho que esse momento é um momento importante
importante de fortalecer os fazedores e fazedoras de culturas do Estado do Mato Grosso do Sul, para poder fortalecer o Estado. Né? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui, e a gente quer ouvi-los e ouvi-las com todo prazer e apoiar essa luta e esse movimento. E eu só queria finalizar para dizer para vocês o seguinte: tudo que a gente tem enquanto direitos sociais, direitos da cultura, direito da classe trabalhadora, é resultado de luta. Né? As coisas não caem do céu. Então é muito importante que momentos como esse sejam feitos com bastante frequência, para que a gente fortaleça essa luta em prol da cultura. E aí contem comigo, contem com o Pedro, contem com todos os nossos apoiadores, pessoas que estão com a gente, que a gente também faz parte desse processo. Uma boa tarde e muito obrigada.